Galera, agora eu vou para a quarta questão. Deixa eu colocar aqui. Aqui vocês já estão cansados de ver. Questão 4. Vou criar também o Public Static Void Main. Nessa questão eu vou falar para vocês de duas coisas. Uma delas é operadores ternários e sobre visibilidade classes de métodos e variáveis. Vou começar pela parte mais tranquila, que é o operador ternário. O operador ternário ele é basicamente um if, e ele é um if reduzido. Ele funciona de uma forma bem interessante e a gente consegue ter uma aplicação legal com ele em algumas coisas. Então, por exemplo, vou colocar aqui string nome igual a, por enquanto eu vou deixar em branco. E aí eu vou colocar aqui sysout. Não, aliás, vou colocar aqui primeiro string resultado. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Vou escrever aqui, olá, seu nome é. Ele vai receber o nome lá em cima. Ele vai pedir para eu transformar esse string em static. Normalmente, é interessante eu colocar a acessibilidade dele. Nesse caso aqui eu vou colocar como public, mas eu vou explicar para vocês exatamente depois como é que funciona isso. Olá, seu nome é e aí eu vou terminar isso aqui. E o que acontece? Dependendo do nome, olha aqui o inspetor ele me falando para eu modificar o nome para static, mudei aqui, ele resolveu o problema. O que eu vou fazer? Eu, com base no nome, eu vou dizer para ele qual a mensagem que ele deve incluir no resto da frase. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui resultado mais igual. Esse resultado mais igual, ele é basicamente o seguinte, resultado é igual a resultado mais alguma coisa. Só que no Java ele tem essa facilidade, para você concatenar uma string, você pode fazer assim, ser mais igual. Então eu vou criar aqui um operador ternário. Normalmente eu crio esses dois parênteses, e eu vou colocar aqui, nome igual a João Marcelo. Eu venho e coloco uma vírgula, uma interrogação aqui na frente, e aí eu vou colocar aqui. Aí o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou concatenando alguma coisa ao resultado. Olha só, lembrando que aqui eu gosto de utilizar o equals. Então eu vou apagar aqui. Se eu pegar aqui dessa forma, eu não necessariamente eu preciso criar uma variável. Quando eu jogo isso aqui, ele já interpreta isso como uma variável. Então aí vocês têm que tomar bastante cuidado com esses parênteses, na forma como vocês estão utilizando ele, que muitas vezes isso confunde. E aí eu vou colocar aqui. Se o nome for igual a João Marcelo, eu vou colocar. E, sei lá, o senhor precisa melhorar aulas. Essa é a cabeça do if. Então, se essa condição do nome do cara for João Marcelo for verdadeira, ele vai dizer isso para ele. O senhor precisa melhorar as aulas. Agora eu vou para o else. O else, como é que eu coloco? Eu coloco dois pontos depois. Abro aspas duplas de novo. Coloca. Imagino que você ministre boas aulas. Ponto e vírgula no final, sempre. E o que acontece? O que eu estou fazendo? Eu estou dizendo aqui. Como é que seria... Vou dar um exemplo para vocês de como é que seria esse operador ternário se a gente estivesse utilizando if. Então eu colocaria aqui if nome.equals João Marcelo, abro parênteses. João Marcelo, abro a coisinha aqui. Então, sysout, eu teria que colocar resultado mais igual,
que o senhor precisa melhorar nas aulas. Ponto. Essa seria a cabeça do if. Seria isso aqui, que vem depois da interrogação. E aí eu colocaria aqui um else. Então, resultado mais igual a imagino que você ministre 2 aulas. Ponto e vírgula no final. Aqui no final, vocês veem que eu completei essa string aqui do resultado. Só que eu ainda não estou mostrando o resultado. Então, como é que eu demonstro esse resultado? Através do system.out.println. Então, aqui eu vou botar ele sem parênteses, sem aspas, para mostrar o resultado. Então, isso aqui é só para fim de observação, para vocês verem aqui a diferença de quando eu coloco um operador ternário. Eu fiz isso em uma linha, muito menos caracteres do que eu ter que utilizar o if. Então eu vou apagar isso aqui. E aí o que acontece? Eu vou botar aqui o nome. O nome do cara é José Marcelo, né? Então, José Marcelo. Vou mandar rodar. Vem aqui, run as Java Application. Olá, seu nome é José Marcelo e o senhor precisa melhorar nas aulas, porque o i está aqui. Então eu posso remover aqui. E se eu mandar rodar de novo, para não ficar o i repetido. Seu nome é José Marcelo, lá o seu nome é José Marcelo, e o senhor precisa melhorar nas aulas. Então você vê que ele, com base nisso, o que esse operador ternário fez? Ele pegou esse nome, comparou ele com José Marcelo, e como o nome é exatamente esse, ele já veio aqui em seguida, após a interrogação, e concatenou essa frase aqui. Se fosse o contrário, vamos ver o que aconteceu ao contrário? Então eu vou tirar aqui o José e vou mandar rodar de novo. Olá, seu nome é Marcelo, imagino que você ministre boas aulas. Então, para vocês verem aqui a facilidade do operador ternário, para a gente poder trabalhar com ele com essas questões. Vamos falar agora a respeito dos modificadores de acesso. Então, o que acontece? Eu tenho aqui essa questão 4 aqui, e essa variável aqui, ela está utilizando como um public. Então, está dizendo que essa variável é pública, que esse método é público. O que significa? Significa que depois, se eu quiser instanciar essa classe de alguma forma, eu posso acessar esse método aqui diretamente. Eu posso simplesmente colocar assim, deixa eu ver aqui, vamos tentar criar uma classe aqui. Acesso. Então, vamos ver o que ele deu aqui. Então, void test. Pronto, não funcionou. Tá, ele está pedindo para eu criar essa classe em outro arquivo. Então vamos fazer isso. Eu vou criar esses dois arquivos em um mesmo. Então eu vou criar aqui uma classe. Questão 041. Pronto. Ele criou essa classe aqui. E eu vou criar uma classe aqui com um método void aqui. Public void. Sei lá. Então eu vou chamar essa questão 04 Q04. Criei aqui. Então, por exemplo, como esse nome aqui ele está como público, então se eu colocar aqui
Se eu quiser alterar o valor desse nome aqui, eu consigo fazer assim, ó. Q04.nome igual a, sei lá, Maria. Vamos ver o errinho que ele deu aqui. Ele quer que eu inicialize a variável. Então eu fiz a inicialização da variável e aqui eu consigo alterar dessa forma. Consigo inclusive chamar o método. Então, por exemplo, Q04. É o main. Eu acho que não vai funcionar dessa forma. Mas não vai, porque esse método main ele não pode ser utilizado em outra, mas não tem problema. Eu vou criar aqui um método público, public void test. Esse teste aqui eu vou poder usar ele. Então eu vou vir aqui Q04 teste. E aí ele foi, beleza. Então o que eu estou fazendo? Como ele é público, eu consigo chamar isso de dentro da classe. Agora vamos supor que, por exemplo, que eu colocasse aqui que esse nome aqui ele é privado. Olha só, eu acabei de salvar aqui e aqui em cima ele já deu um errinho aqui. E ele vai falar por quê? Ele vai falar que, no caso, o nome ele não está visível. Por que ele não está visível? Porque ele está privado. Como é que eu posso fazer para modificar esse nome? Eu teria que fazer o seguinte, eu teria que criar uma função aqui para poder estar alterando esse nome, uma função pública, porque se não for pública, vai acontecer a mesma coisa, ele não vai conseguir acessar. Então eu mantenho essa função pública aqui e vou colocar set nome. E aí eu vou botar aqui nome igual a lá. Salvei. Vou botar também um get nome, que vai ser o meio pelo qual a gente vai conseguir acessar esse nome. Então, public void get nome. Então não pode ser um void, ele tem que ser a classe de retorno. Então é um string. Então, public string get nome, vou botar aqui um return nome. E eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o que eu vou fazer agora? Olha só, eu criei aqui o questão 04. Vou mudar aqui o identificador para static void main string args. Que aí eu vou conseguir rodar ele como uma aplicação Java. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar aqui o Q04 set nome. Beleza, foi. E aí eu vou botar aqui sysout o novo nome é. E aí eu vou colocar aqui Q04 get nome. Por quê? Porque o get nome, olha só, ele está como público. Porque se eu tentar pegar aqui o nome que está como privado, o que vai acontecer? Vamos tentar pegar aqui, Q04.nome. Ele vai falar que isso aqui não está visível. O campo questão 04.nome não está visível. Então, eu volto para o getNome. Vou mandar salvar e vou mandar rodar isso aqui como uma aplicação Java. Então, 0411. Vamos ver se vai rodar. Java Application. Opa, ele deu um erro aqui. Deixa eu ver aqui se eu fiz alguma coisa errada. Eu acho que eu tenho que botar essa classe aqui como estática. Não, eu tenho que, na verdade, eu tenho que colocar ela como abstrata. Eu acho que ela vai. Bom, número 41. Já sei. Static
Vamos ver agora. Aí, seu novo nome é Lalala. Vocês não precisam ficar esquentando a cabeça com essa questão de estático, não estático, isso aí tanto faz. Nem com classes abstratas também. Então aqui eu deixei essa classe como abstrata, vocês não precisam se preocupar com isso, que isso não foi objeto das aulas dele. Aqui para você ver, então o que ele fez aqui? Quando eu boto aqui esse Q04.set_nome, ele vem aqui e altera esse nome para lá. E aí quando eu chamo esse getNome, aqui Q04.getNome, ele vem aqui e manda retornar o nome dessa variável aqui, que é o lá. Coisa importante que vocês precisam, que eu não vou dar o exemplo aqui. Beleza, eu posso até dar esse exemplo, não tem problema não. Olha só, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e vou alterar esse modificador aqui de private para protected. Isso foi uma questão de prova. Então o que acontece? Quando você usa o protected, você está falando que somente as classes que herdarem essa classe aqui vão poder modificar esse valor. Então eu utilizando o protected, eu não vou conseguir, talvez eu consiga modificar isso aqui, mas eu não tenho certeza. Vamos conferir. Então eu vou mandar rodar. Beleza, ok, mas isso aí por quê? Porque ele chamou a classe questão 1 e questão 04 para poder alterar. Mas olha só, aqui é a mesma coisa. Se eu tentar colocar aqui o Q04.nome igual a lá. Salvar, ele vai dar, vamos ver se ele vai. Eu faz algum tempo que eu não brinco com isso, então às vezes eu posso até falar uma bobagem aqui, mas vamos mandar rodar. Não, para você ver, ele continuou com o lá. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou botar aqui um extends questão 04. E aqui eu vou botar aqui um public, vou colocar aqui criar o construtor dessa classe. Então 041 public questão 041. Isso é o método construtor. Então eu vou botar aqui o super. Isso aqui eu estou dizendo basicamente o seguinte, eu estou chamando a minha classe de cima. E aqui eu já poderia rodar isso, que ele vai chamar aquele método main. Na verdade ele não foi. Tudo bem. Então olha só. Já sei. Vou fazer o seguinte aqui. Então eu vou criar um public static void main string args e vou abrir aqui. Super. Isso é uma coisa que eu trabalho muito pouco com isso. Deixa eu pensar aqui. Então vamos lá. Já sei. Public questão 041 construtor da classe. Então, super. Eu vou botar aqui questão 041 igual a new, igual a null, porque lá ele não tem o construtor. 04. Questão 04. Na verdade é questão. Opa, meu Eclipse deu uma travada aqui. Vamos mandar rodar.
Joia. Então, olha só, agora aqui o que acontece? Se eu chamar aqui, por exemplo, nome igual a Lulu, ele vai alterar. E aí, se eu botar aqui no system.out.println, seu nome agora é nome. Vou mandar rodar. E ele aparecer aqui, seu nome agora é Lulu. Então isso é muito importante vocês lembrarem disso, que é possível que caia uma questão dessa na prova. No momento em que ele colocar a respeito de um método protected, método protegido, você só consegue alterar o valor da variável se essa classe estiver herdando a outra. No caso do privado, você só consegue alterar o valor de uma variável através de um método público, que faça essa alteração, como eu mostrei aqui para vocês. Aqui, ó, public static void public eu consigo acessar esses métodos de fora. E se ele for... E aqui você pode colocar também protected, se você quiser, tanto no método quanto nas variáveis. Então é possível fazer isso. Então é importante, olha só. Public ele é acessível de fora, você pode colocar o nome da classe, o nome da variável que você consegue alterar. No private você não consegue, você consegue chamar um método que seja público para poder alterar isso. E no protected, somente se você herdar essa classe. Herdar através do extends aqui. É só através do extends que a gente consegue fazer isso. Bom, e essa foi mais uma que vai para a conta.